Disciplina Política Educacional, aula de encerramento. Nós estamos chegando ao final da nossa disciplina e eu trouxe alguns pontos para nós refletirmos, né? O primeiro ponto, a disciplina de Política Educacional e a formação docente, qual a importância dessa disciplina para a formação de vocês. O contexto neoliberal e as políticas educacionais no Brasil, em que nós vamos reafirmar que as políticas educacionais no Brasil elas têm relação com outras políticas públicas dentro do Brasil e fora do Brasil, a legislação brasileira e o direito à educação. Então, a disciplina e a política educacional e a formação docente, né? Então, é preciso que a gente entenda que o objeto da disciplina de políticas educacionais, que o próprio nome já está dizendo, o objeto da nossa disciplina é a política educacional adotada no Brasil em diversos momentos históricos. Essa disciplina e esse objeto, eles são articulados a outros objetos da formação de vocês. Então, a disciplina política educacional, ela não aparece no conjunto das disciplinas que vocês estão tendo durante esse semestre, durante todo o curso, de forma isolada. Ela vai se articular a outros objetos de estudo das diversas disciplinas que vocês estão tendo durante o curso. Então, a importância da disciplina de políticas educacionais na formação do professor é justamente fazer com que vocês tenham uma visão crítica de como as políticas educacionais são adotadas, quais são os projetos que estão em disputa e quais são os interesses que estão por trás de cada legislação, de cada política que é adotada no Brasil. Então, a docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria inerte, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativas e dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores. Então, com isso eu estou querendo dizer que, apesar de que existem projetos em disputa e que nem sempre o projeto dos educadores ou o projeto da ala mais progressista vença em termos de legislação, mas que é preciso existir essa resistência, né, e a participação ativa dos professores. E a gente só pode agir de forma crítica, resistir e participar de uma ação se nós tivermos minimamente conhecimento acerca da educação como um todo, né? Então, a sala de aula é um ambiente de diversidade, uma vez que abriga um universo heterogêneo, plural e um movimento constante, em que cada aluno é singular, com uma identidade originada de seu grupo social, estabelecida por valores, crenças, hábitos, saberes, padrões de conduta, trajetórias peculiares e possibilidades cognitivas diversas em relação à aprendizagem. Então, entender criticamente a política educacional é saber também como que, através dessas políticas, eu posso desenvolver o conhecimento, eu posso estar repassando o conhecimento para esse aluno que é singular, que faz parte de um determinado grupo social, que tem uma identidade própria, que tem seus valores, crenças, hábitos e saberes. Então, por isso que o objeto de estudo da disciplina de política educacional, ela vai se articular aos outros objetos de estudos também. Então, quando vocês estão estudando didática, psicologia, filosofia, qualquer disciplina que vocês estiverem aprendendo, vocês vão ter que articular com os objetos das outras disciplinas, para que esse conhecimento chegue a esse aluno singular. Então, nós temos uma política que é organizada pelo governo federal, que sofre interesses de vários projetos, interesses de várias classes, né, organizadas, né? Mas esse objeto, essa política, ela pode sim ser reinventada, ser discutida, ser debatida, ser refletida no âmbito da escola e no âmbito da sala de aula. O contexto neoliberal e as políticas educacionais no Brasil. Então, nós vimos que a escola ela faz parte, né, desse contexto neoliberal. Nós vivemos numa escola capitalista neoliberal, que o ideário neoliberal ele é difundido através da escola, também através da escola. Então, a dinâmica escolar ela é um reflexo dessa construção histórica. A sala de aula ela não está
desarticulada desse contexto maior. Qual é esse contexto maior? O contexto neoliberal. Então, a política neoliberal, no contexto brasileiro, ela apresenta um formato diferente, né? Então, no Brasil, como nós vimos nas outras unidades, né, durante a disciplina, o Brasil é um país de economia periférica, de economia dependente, é um país periférico de economia dependente. E no Brasil, assim como nos outros países capitalistas, o Estado ele é mínimo, ou seja, o Estado ele provê apenas algumas dificuldades que o indivíduo tem, né? Então, o nosso Estado é um Estado mínimo. Então, a política educacional que é ofertada pelo Estado é uma política que se enquadra, que se articula a esse Estado mínimo. Então, é uma economia dependente e existem as políticas de formação para o mercado, né? Então, esse contexto neoliberal, ele está justamente querendo explicitar, eu estou querendo explicitar que as políticas de formação dentro dessa política neoliberal é uma política para o mercado, né? Então, nós vimos isso durante a disciplina, que existe um apelo muito forte do mercado, que vai desenhar as políticas públicas, dentre elas políticas educacionais. Então, outra questão que faz parte desse contexto neoliberal é que a nossa política ela é também influenciada pelos organismos internacionais, pelos grupos econômicos e seus interesses. Então, nós vimos durante a disciplina que esses organismos internacionais, principalmente a partir da década de 90, eles têm implementado reformas educacionais no Brasil e nos países de terceiro mundo. E essas reformas educacionais, elas refletem esses projetos em disputa, que é aquele projeto liberal, que é o projeto para o mercado, e o projeto progressista, que são dos educadores dos movimentos sociais, que pensam uma formação do trabalhador de uma forma integral e politécnica. Então, esse contexto neoliberal ele está alicerçado nisso, nesse apelo dos organismos internacionais, do interesse do mercado. Então, na relação entre o poder político e a sociedade civil, existe uma concepção hierarquizada de forma unilateral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na maioria das vezes, as políticas educacionais, apesar dos movimentos sociais, é uma política unilateral, né? O Estado, a União, ela organiza as políticas e ela, de cima para baixo, ela vem impondo as suas, digamos assim, os seus interesses, que são interesses do mercado, né? Então, ainda nesse contexto neoliberal e as políticas educacionais no Brasil, o David ele vai dizer que a dimensão social nas políticas educacionais traz de longa data o respaldo de uma política dominante, de gestão fortemente centralizadora, que no embate centralização versus descentralização se reflete em uma democracia lerda porque é tendenciosa. O que o David está querendo dizer? Justamente o que eu falei anteriormente, que historicamente as políticas sociais e as políticas públicas, dentre elas a política educacional, ela tem uma forte centralização do poder central, do poder, no caso, a União, né? E esse poder, historicamente, ele vem definindo as políticas educacionais. Então, o Estado, depois de formular as leis ao nível da sociedade política, ele se encarrega também de sua materialização na sociedade civil, fazendo com que haja as condições materiais e pessoais de sua implantação e que a mesma concepção do mundo absorvida em lei agora se reflita nos conteúdos curriculares, na seriação horizontal e vertical de informações filtradas, nas imposições de um código linguístico, ou seja, qual é o código linguístico que é imposto na escola? É o código linguístico das classes dominantes, nos mecanismos de seleção e canalização de alunos, nos rituais de aprendizagem impostos ao corpo discente pelo corpo docente, etc. Então, essa frase da Freytag, ela vem justamente dizer isso, que esse Estado, ele organiza as políticas através da lei
e ele materializa essas leis nas escolas, né? Impondo códigos linguísticos, impondo conteúdos curriculares e tudo aquilo que a gente viu durante a disciplina. Então, eu coloquei anteriormente que essa legislação ela é organizada pelo Estado, né? Então, as políticas educacionais elas são, digamos assim, materializadas através das leis da educação. Então, a primeira lei da educação que fala sobre o direito à educação é a nossa própria Constituição brasileira. Então, a Constituição brasileira, nós vimos durante a disciplina, que ela fomenta o direito à educação. Então, ela é a lei maior, né? E a partir dela nós vamos, digamos assim, organizando todo esse direito à educação nas legislações. E a legislação maior para a educação nacional hoje é a LDB, Lei de Diretriz e Base, a Lei 93/94, que é de 1996, que foi sofrendo várias atualizações. Então, a LDB, ela tem a sua importância, apesar de que nós vimos durante a disciplina como é que foi o percurso de organização, tramitação e promulgação da lei, mas ela tem a sua importância porque ela define leis e diretrizes e bases para a educação nacional. Então, nós temos uma LDB, desculpem, aqui está faltando um B, nós temos uma LDB defendida pelo Projeto Liberal, que é essa lei voltada para defender os interesses do mercado, e nós temos também a LDB, dentro dessa LDB, nós temos também o reflexo dos projetos dos educadores dos movimentos sociais. Então, houve um consenso, nós podemos dizer assim, um consenso forçado, mas foi um consenso, entre o projeto liberal e o projeto de educadores dos movimentos sociais, e que se materializou justamente na Lei de Diretriz e Base. Então, a dinâmica da educação escolarizada, ela traduz, para além das leis, decretos e mensurações de resultados e o sentido dessas políticas. Então, a David está colocando que, apesar de nós termos uma lei maior, que essa lei ela é materializada nas escolas, mas existe algo além de leis e decretos, né? Existe a própria participação dos professores em sala de aula nas suas escolas, que podem definir ou que podem implementar uma lei que seja mais próximo dos interesses da classe trabalhadora, dos interesses dos alunos e dos educandos da própria escola e da comunidade. Então, a escola é uma instituição complexa, gerida na trama das relações condicionantes do sistema educacional. Então, a escola é isso. A escola é uma trama, a escola capitalista é uma escola que difunde os ideais liberais, mas também, por contradição, ela pode servir de uma escola que vivencia experiências do cotidiano da comunidade escolar. Então, na contradição, nós podemos sim fazer uma escola diferente, uma escola que atenda os interesses da comunidade. Então, entre ditos, não ditos e até interditos, os aspectos políticos, sociais, econômicos e seus desdobramentos, expressos nas 8 versões das Constituições brasileiras, revelam formas e conteúdos que acabam por legitimar os caminhos da construção histórica do nosso país. Lamentavelmente, há que se reconhecer que entre o legal e o real, o processo que eu chamaria de camaleão, com cabeça diz que sim, com rabinho diz que não, em referência à marca predominante dos privilégios que dão o tom minorado aos avanços na direção da cidadania plena. É neste percurso que se delinearam os contornos da relação Estado-sociedade e é neste trajeto que conformaram os ditames das relações verticalizadas que matizam e põem em questão a construção da democracia brasileira. Isso aqui é só um resumo do que eu venho falando desde o início da disciplina. Eu trouxe esse excerto, né, da David, para dizer justamente isso, que entre o legal e real há uma distância muito grande e que na nossa formação a gente tem que ter essa formação crítica para que faça valer os interesses da classe que nós defendemos, né? Então, dentro dessa legislação,
Eu chamo a atenção apenas para a Lei 13.415 de 2017, que é o novo ensino médio, e a BNCC. Então, a partir desses argumentos, a reforma preconiza ações centradas na proposta de reestruturação curricular como a solução para a chamada crise do ensino médio. Então, nós vimos na unidade 4, nós discutimos a reforma do ensino médio e a gente percebeu que essa reestruturação curricular, que foi essa lei aqui, ela veio, pelo menos no discurso, tratar sobre essa crise do ensino médio, que nós vemos a crise da infraestrutura, a crise da falta de identidade. Então, a forma como o Brasil encontrou para responder essa crise foi realmente reformar o ensino médio. E que a gente viu que esse novo ensino médio, ele traz grandes prejuízos para a classe trabalhadora. Então, essa reestruturação curricular, ao centrar o foco na organização curricular, ela negligencia a questão central que afeta a educação básica pública do país, a falta de infraestrutura que garante o funcionamento qualificado das escolas públicas. Essas questões não são objeto da reforma. Então, a reforma do ensino médio, ela é uma reforma estritamente curricular, mas ela não atende aos problemas e os desafios que estão postos hoje para a sociedade brasileira, em termos de educação, que é a falta de estrutura, né? Então, logo não se discutem as precárias condições de funcionamento das escolas e a absoluta necessidade de sua superação, indispensáveis à universalização da educação pública com qualidade socialmente referenciada. Então, estou querendo finalizar essa disciplina dizendo que essa reforma do ensino médio é uma reforma que prejudica em grande parte a classe trabalhadora, que ela é uma reestruturação curricular, que não vai resolver os problemas sérios de infraestrutura e de condições de acesso e de permanência dos alunos e dos professores nas escolas. Então, ainda sobre ela, nós corroboramos com a ideia do Moura, Dante Moura, que fala: advogamos que a reforma em curso agrava a fragmentação, a hierarquização social e a qualidade do ensino médio. A nova organização proposta é velha na política educacional brasileira e reforça a dualidade educacional e social que caracteriza historicamente o país, potencializando a subtração de direitos da classe trabalhadora. Então, historicamente, nós temos uma dualidade educacional. E a reforma do ensino médio, ela vem justamente reforçar isso. Então, o Dante vem falando que a análise da Lei 13.415 permite identificar direcionamento para a desvalorização e a desqualificação e o ataque à formação e à profissionalidade dos docentes da educação básica de modo geral, e em particular do ensino médio, sendo mais grave o tratamento dado aos professores do itinerário de formação técnica profissional. Então, quando ele fala aqui sobre a desvalorização e desqualificação e ataque à formação, ele está se referindo basicamente, também, né, não basicamente, mas também, a questão do que nós vimos no decorrer da disciplina, que é o notório saber. São professores que não têm formação, que a partir da reforma do ensino médio, eles podem ter acesso à escola para dar aula, no lugar de professores qualificados. Outra questão é a Base Nacional Comum Curricular, que a partir dos anos 90, com o desenvolvimento do neoliberalismo no país, a educação pública brasileira foi sendo ajustada às demandas da ideologia da globalização. Então, as reformas que alinharam a educação escolar ao projeto neoliberal de sociedade não deixaram de interferir no currículo da escola pública. Essa concepção implica que para alunos não cabe compreender a realidade para fazer a crítica, isso comprometer com a sua transformação, mas sim para entender melhor quais as competências de mercado exigem dos indivíduos. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela já é tratada historicamente em vários documentos, né? Mas a partir da década de 90 que o currículo entra muito em voga, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela nasce, né, desse interesse pelo currículo a partir da década de 90. E essa base, a gente viu durante a disciplina,
que ela tem alguns problemas, né, que a gente não vai retomar aqui, mas que causa alguns problemas também para a formação dos estudantes. Então, a BNCC define 3 grupos de competências gerais que se interrelacionam e perpassam todas as áreas e componentes que devem ser desenvolvidos pelos alunos ao longo da toda a educação básica. Então, são elas competências pessoais e sociais, competências cognitivas e competências comunicativas. Isso a gente viu também lá na aula da unidade 4. Então, o acesso ao conhecimento como direito tem 2 dimensões que se complementam, quais seja a compreensão da realidade geral e da instrumentalização do trabalhador. Por que eu estou querendo dizer isso? Não basta ele ter acesso ao conhecimento, mas ele precisa compreender a realidade em geral para poder, sim, se instrumentalizar como trabalhador. E a BNCC e a reforma do ensino médio, através dos itinerários formativos, eles podem comprometer essa compreensão da realidade em geral. Ela pode, a reforma e a BNCC, até instrumentalizar o trabalhador para postos não tão qualificados, né? Mas essa realidade crítica que você deve ter, que é passado pelo conjunto das disciplinas, ela fica aligerada com essa reforma do ensino médio com a BNCC. Então, conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais somente se distinguem metodologicamente, porém, epistemologicamente, esses conhecimentos formam uma unidade. Então, nós defendemos um currículo que integre formação geral, técnica e política. Então, as considerações finais da disciplina é esse trecho aqui, novamente, que eu trago da David, né? E eu trago aqui que entre o legal e o real há uma distância muito grande, né? Então, o fato é que, sob uma identificação sustentada no jogo de forças e interesses, que envolve negociações que nem sempre visam ao coletivo e ao institucional, a escola pública tremeu nas bases frente à universalização da educação, bandeira especial da redemocratização do país, de maneira mais pontual a partir do final da década de 70. Então, com essas reflexões que eu trago aqui para vocês, eu espero que fique bem claro para todos que a disciplina de política educacional é uma disciplina extremamente importante para a formação de vocês, porque traz justamente essas discussões aqui sobre o que está por trás da adoção das políticas educacionais. Então, eu encerro aqui a disciplina, desejo a todos um bom curso e sucesso na trajetória de vocês.